Bem-vindos, amigos do Aço. Eu sou Carlos Fricani Neto, diretor comercial da Diaço, e esse é o podcast Falando de Aço, com assuntos voltados para esse setor tão importante da economia nacional. Com o patrocínio de Diaço, 53 anos produzindo, comercializando e entregando aço em todo o território nacional. Se você está precisando de aço, quer comprar direto do fabricante, escaneie o QR Code abaixo e fale direto com o Amigaço, o seu amigo virtual da Diaço. Muito bem, continuando a apresentação dos vendedores da Diaço, nesse quarto episódio eu tenho um prata da casa de verdade. Começou como menor aprendiz, 12 anos de casa, tem uma história riquíssima para contar para vocês. Filho do seu João e dona Lúcia, casado com Jéssica, João da Diaço, o João da Bahia. João, muito bem-vindo. Nós já queremos saber o que você fazia antes, como chegou na Diaço e suas primeiras funções. Conte sua história. Primeiramente, obrigado pela oportunidade, Carlos, meu grupo de aço. Literalmente, minha primeira experiência no mercado, né, do trabalho foi com a Diaço, né, como você mesmo falou, prata da casa. Iniciei na Diaço no final ali de 2013, como menor aprendiz. E desde que eu entrei na Diaço, eu já tinha em mente, falei, é uma empresa que dá oportunidades, que eu vi alguns outros vendedores que eram estagiário, depois assistente, então tiveram trajetórias de crescimento. Então, logo que eu entrei na Diaço, eu já pensei, essa empresa dá oportunidade, então eu vou dar o meu máximo para poder realmente ter essa oportunidade de crescimento. E ali no final de 2015, eu fui contratado para estagiário. Então, João, quando eu te apresentei e falei que tua história é riquíssima, é interessante você contar essa história e como é o olhar de um menor aprendiz entrando numa companhia de grande porte. Assim, para mim foi questão de muito orgulho. Eu tive uma percepção de crescimento na empresa. Então, sempre a minha ideia foi ir crescendo, degrau a degrau, na empresa. Então, justamente quando eu entrei, acho que melhorou eu como pessoa. Eu venho de uma comunidade, venho de uma base de estudo normal, né? Não nada particular. Então, eu era uma pessoa muito complicada na época de estudo. E logo que eu entrei como menor aprendiz, eles falavam, né, que acompanhavam as notas, acompanhavam se realmente estava de forma frequente. Isso me fez melhorar como ser humano, na questão da disciplina, na questão da educação. Então, realmente, eu comecei a levar os estudos muito a sério mesmo. Então, eu não faltava mais, eu realmente era uma pessoa disciplinada. Acho que depois que eu iniciei no mercado de trabalho e também no trabalho, eu aprendi muitas coisas ali como ser humano e como profissional. Então, acho que o programa de menor aprendiz realmente abre muitas portas. Joia. E de menor aprendiz a estagiário, foi rápido esse processo? Não, demorou acho que mais ou menos ali 1 ano, né, até finalizar o meu contrato como menor aprendiz. E a empresa viu com bons olhos o meu trabalho, e como eu ainda era de menor, eu não poderia ser contratado logo como funcionário, eu fui contratado para estagiário. Você estava com quantos anos nessa época? Nessa época de Estagiário. estagiário, eu estava com 17, indo para 18 anos. Joia. E nessa época você foi percebendo que o seu sonho estava começando a ser concretizado? Você já almejava ali fazer uma carreira na empresa ou ainda estava tudo muito novo? Conta um pouquinho do que você pensa, do que você sentia naquela época. Então, foi literalmente um mix de sentimento, de emoções, porque eu era muito novo, né, como menor aprendiz, eu entrei com 15 anos, né? Aí, com 17, virei estagiário, né, 16 para 17. E eu lembro como se fosse ontem, cara. Eu lembro muito bem que justamente quando eu fiz 18 anos, você mesmo, né, Carlos Fricani, diretor comercial, me chamou. Ô, João, eu tenho muitos projetos com você, você faz um bom trabalho, e eu preciso de você o período todo, né? Que eu trabalho só na parte da manhã, de 8 a 1 da tarde. E tinha alguns projetos, tinha muitos planos. E nesse tempo, logo que eu fiz 18 anos, a empresa me contratou para auxiliar
administrativo. Aí eu pude trabalhar de 8 às 18. E aí sim, realmente eu falei, poxa, agora realmente eu sou funcionário. Que eu lembro que na época eu até ganhei uniforme. E para mim, pode parecer bobeira, mas, poxa, é muito importante você literalmente vestir a camisa da empresa. E quando eu era menor aprendiz, eu não tinha uma estação de trabalho. Na época eu trabalhava só na parte da manhã, de tarde vinha outras pessoas, eu ficava me deslocando, eu trabalhava onde tinha disponível. Quando eu fui contratado, literalmente eu ganhei uma estação de trabalho, um computador que era meu. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Pode parecer bobeira, mas, cara, para mim, naquele momento, foi um motivo de muito orgulho. Literalmente, eu tinha a minha estação de trabalho, eu tinha o meu computador. Então, para mim, foi uma questão de muito orgulho mesmo. Ali, realmente, eu vi, cara, hoje eu sou funcionário de uma empresa muito boa, uma empresa, poxa, que já tem mais de 50 anos de mercado, né? Então, ali realmente eu vi, falei, hoje eu sou vencedor. Ah, que legal, João. E você compartilhava esse sucesso com a sua família, com seus pais, com seus amigos? Os seus amigos daquela época também tinham os seus empregos ou você se destacava por já estar empregado? Não, com certeza. E eu lembro muito como eu conversava com a minha mãe, desde quando eu entrei. Eu lembro de quando eu era menor aprendiz, antes desse valor, eu compartilhava com a minha mãe. Eu lembro assim, poxa, é ela que sustenta o lar, ela que me criou, ela que me educou. Então, acho que nada mais justo, né? Eu também contribuir. Quando eu virei estagiário, aumentou o salário, continuei, né, ali ajudando a minha mãe, ajudando meus familiares. Aí, quando eu virei funcionário, realmente melhorou muito, né? Que já era um valor integral. Pude, né, na medida do possível, ele conquistando as minhas coisas. Então, acho que minha mãe foi muito importante na minha trajetória também de questão de educação, né, de profissionalismo. Minha mãe ajudou muito nessa trajetória. Depois veio assistente, como que foi essa fase de transição? Todas as etapas, eu fui tendo mais responsabilidades na empresa. Né? Quando eu era menor aprendiz, fazia alguns trabalhos ali, né, administrativo, alterar um cliente, alterar um segmento. E de estagiário, uma hora a mais ali, dava para fazer mais algumas funções. Fui agregando mais responsabilidades. E quando eu fui contratado como funcionário, aí realmente foi uma evolução muito grande, porque eu fui tendo realmente funções muito mais importantes ali na empresa, de mais valor. Eu lembro que eu fazia... Eu lembro que tinha um setor, na época, que se chamava Centro de Inteligência, que eu fazia alguns trabalhos de alinhamento de preço, de literalmente estar em contato ali com o comercial, né? Poder pegar os relatórios dos vendedores, né? E passar para a diretoria. Então, assim, eu tinha uma função muito importante. E quando eu realmente virei funcionário, eu senti que eu era muito valorizado, eu senti que eu tinha muito valor na empresa. Você fazia a estratificação das informações dos vendedores diariamente e reportava ao diretor comercial. Então, você Exatamente. lidava diretamente com o diretor comercial. Exatamente. Eu acho que isso me ajudou muito. Eu sentia muito bem, porque literalmente o que eu estou fazendo, um dos donos, um dos diretores está ali me avaliando, né, me supervisionando. Então, isso para mim era muito bom, porque literalmente se eu confiava em mim. Falei, poxa, eu estou fazendo um bom trabalho, meu diretor está vendo, então é legal, tá bom, então vamos continuar nesse crescimento que eu tenho certeza que mais oportunidades virão. Então, você sempre se sentiu muito bem acolhido, desde menor aprendiz até quando funcionário e até lidando direto com o diretor. Perfeitamente, sempre. Sempre fui muito bem tratado, uma empresa muito respeitosa, né? Desde menor aprendiz, né? Depois estágio, depois auxiliar, eu sempre fui muito bem tratado. Joia. João, e em que momento despertou no seu coração a ideia de ser vendedor? Queria até aproveitar a oportunidade também para poder falar de um vendedor que foi o do primeiro podcast, que foi o André Roberto. Né? Ele me ajudava muito, ele, né, me incentivava muito na minha trajetória, me dava alguns conselhos e falava que eu tinha potencial. Eu fui realmente absorvendo aquilo, fui, fui moldando, porque eu tinha muita vergonha de falar com o cliente, mas a empresa foi tratando. Eu fiz alguns cursos pela empresa, né, de técnicas de venda, atendimento ao telefone, e com isso eu fui realmente moldando a ideia. Falei, eu acho que eu posso ir para o comercial, eu quero ir para o comercial. E quando eu decidi, realmente eu fui na diretoria e falei, eu quero uma oportunidade no comercial. Aí ali que teve, né, o pontapé
de eu sair da parte administrativa e ter oportunidade no comercial, na região da Bahia, que é onde eu estou até hoje. E ali você começou a assessorar algum vendedor, dar apoio para ele quando ele estava em ambiente externo, e já teve algum contato com o cliente? Então, foi uma das etapas que eu lembro com muito carinho e foi muito difícil, porque eu ficava muito nervoso, né? Para fazer cotação ali, eu tirava de letra que eu já sabia, né? Fazia a cotação, os itens, eu já entendia muito bem essa etapa, de fazer o orçamento e enviar para o cliente. Mas, literalmente... João, eu vou te cortar porque isso é muito importante que você está falando, até mesmo para as pessoas que estão começando agora no ramo, na parte de apoio, de assistente, de auxiliar. Um dos desafios de um vendedor é interpretar a cotação do cliente e encontrar o que está escrito ali, o relacionamento ao produto que você vende. Sim. Você falou que tirava de letra esse treinamento administrativo que te deu base para quando o cliente escrever lá barra chata, você entender qual era o código, como que você acha no sistema, e com isso você teve mais facilidade de gerar as cotações? É isso que você está dizendo? Exatamente. Acho que o que eu posso destacar aqui é que quando eu cheguei no comercial, eu já cheguei realmente pronto. Como eu posso dizer isso? Porque eu já fazia isso na parte administrativa. A questão da descrição do produto, a questão de como encontrar isso no sistema. Então, muito dos produtos, eu mesmo que fiz as alterações, eu mesmo que incluí no sistema. Então, quando eu fui para o comercial, eu já tirei de letra aquilo para fazer cotação, porque eu já sabia todas essas etapas. E aí você começou a ser demandado pelos vendedores? Eu quero o João para fazer coleta para mim. Foi isso? Porque você fazia muito rápido? Não, isso foi realmente... O seu diferencial. Foi realmente o meu diferencial, porque eu já sabia aquela etapa. Então, fazia muito rápido a cotação, mas eu realmente já tinha em mente, eu falei, eu quero mais do que isso. Eu quero ter o meu próprio... a minha própria região para atender. Quero eu mesmo gerir a minha rota. Então, eu sentia que aquilo era só uma etapa, né? Fazer Claro. cotação para outra pessoa, para outra região, porque eu já tinha em mente. Falei, quando eu coloquei na cabeça, falei, eu quero ir para o comercial, eu realmente já estava muito focado em ter a minha região, a minha rota, entendeu? Bom, mas é óbvio que não é só fazer coleta que vai te tornar vendedor. Você tem que passar pelos processos comerciais, pelos processos administrativos, aprender a ligar, aprender a negociar. Como foi isso para você, Não, que tinha vergonha de ligar? E realmente eu realmente tenho que enaltecer a Dias quanto a isso. Ela me treinou muito bem, né? Quando eu era liberal aprendiz, estagiário e assistente, eu fui moldando muito a parte administrativa, de fazer cotação. Mas ligar, negociar, isso realmente é com muito treinamento e, querendo ou não, é um dom. É um dom. Ligar, saber o que falar, falar o que o cliente precisa ouvir, isso é muito importante. Então, a Dias me ajudou muito. Eu tive um ótimo treinamento com o diretor comercial. Eu digo assim, eu fui muito privilegiado, porque desde o meu começo na empresa, eu fui literalmente moldado pela diretoria da empresa. Isso me ajudou muito na minha trajetória. Joia, João, legal ouvir isso. Bom, aí chegou a hora e você ganhou uma rota para você trabalhar. Qual foi essa rota? Eu ganhei a região da Bahia. Fazia de Pedro Canário até Porto Seguro. E você estava com quantos anos nessa época? Eu tava com 20 anos, 21 anos, mais ou menos. E já tinha carteira para dirigir? Você já tinha experiência em estrada? Eu lembro muito bem dessa conversa que eu tive com a diretoria sobre virar né, transformar de assistente para vendedor. Foi exatamente isso que você me perguntou. Como é que é a sua experiência na estrada? Porque o vendedor ele precisa estar próximo ao cliente. Claro. Precisa visitar. Então, foi um pré-requisito. Você tem CNH, você já tem experiência na estrada. Então, isso foi um pré-requisito e eu já tinha, graças a Deus. Então, me ajudou bastante. E eu pude, né, iniciar o meu trabalho ali interno e também externo. Literalmente fazendo a visita, visitando o cliente, apertando a mão do cliente. Isso é muito importante. João, você falou do seu nervosismo em fazer a primeira ligação. E como é que foi fazer a primeira visita? Acho que a visita foi um baita de um desafio. É muito importante, mas realmente foi muito
complicado na época porque eu não tinha experiência. Falar por telefone, porque por telefone, o vendedor, o cliente, ele só conhece literalmente a sua voz. Sim. Então, obviamente, você tem que ser uma pessoa para cima, uma pessoa proativa, assertiva e feliz. Que até os 3 pilares que a empresa trata muito isso com a gente do comercial. Então, quando eu fui visitar o cliente literalmente me viu. Falou, rapaz, é com você então que eu falo no telefone. Assim, foi uma experiência muito boa eu ver o cliente, eu ver com quem eu estava falando e também o cliente literalmente sentir com quem que ele estava falando, me ver E ali. na época você era um menino, né? O cliente fazia negócio com você de milhares de reais, confiava em você. E quando ele encontrou pessoalmente, um menino, né? Eu tô confiando no menino. Mas é essa expectativa que é bacana, né? Porque ele fala, pô, um menino de ouro, porque é um menino que eu posso confiar. E alguns clientes falaram isso. Falou, rapaz, eu pensei que eu estava falando, né, já com o senhor, uma pessoa, né, de mais idade, mas nunca me menosprezando. Sim, Já chegava a olhar e falava, rapaz, você é novo, mas você já é muito experiente, você realmente me atende muito bem. Muitos clientes falam isso, né? Você me atende muito bem. Eu sinto confiança em comprar na Diaço. Você é um profissional muito bem treinado. Então, isso me ajudou muito, né, na minha trajetória, ter um bom treinamento. ué. E você lembra da sua primeira carga, João? Lembro. E preciso até reforçar também a questão familiar, não tem como. Eu lembro que nas minhas primeiras semanas na região como vendedor, na época eu tinha que fazer, até hoje, né? Eu tinha que fazer, no mínimo, um truque para o caminhão poder subir para a região. E eu lembro que eu falei isso com a minha mãe. Falei, mãe, completei minha primeira carga para a Bahia. Mãe, estou conseguindo. Mãe, está dando certo. Então, é motivo de muito orgulho para mim. Eu chegava em casa e falava para minha mãe, a mãe, está dando tudo certo. Graças a Deus. Eu estou vencendo, graças a Deus. Joia, João, que legal essa história. Bom, então você já tinha a sua rota, já fazia suas visitas, cargas semanais, as coisas estavam dando certo. Todos os meses tinha as medalhas dos ganhadores dos maiores volumes. E ali provavelmente passou a ter um novo desafio para você. Eu quero estar entre os melhores. Foi isso mesmo? Sim, exatamente isso que eu também queria compartilhar com vocês. Que tudo faz parte de uma evolução. Quando eu era menor aprendiz, eu lembro muito do meu desafio era realmente estar ali e produzir o máximo possível. Estagiário, mesma coisa. Assistente também, produzir, fazer cotação. Mas quando eu virei vendedor, realmente ficou a vera. Ficou de verdade. Falei, não, agora eu preciso estar entre os primeiros, me dedicar mais para poder realmente estar sempre no radar da diretoria. E também eu pessoalmente queria evoluir, queria melhorar os meus números. Então, eu lembro que realmente no começo eu fazia uma carga e eu ficava muito feliz. Né? Igual eu até compartilhei com vocês que eu falava com minha mãe, né? Era muito bom, eu ficava muito feliz. Mas depois realmente eu fui vendo que dava mais, que eu poderia melhorar mais, que os números poderiam crescer mais. Então, de semana a semana eu estudava mais, eu trabalhava mais, eu queria entender mais sobre o cliente, né? Então, ali com algumas técnicas que a diretoria foi me ajudando, eu fui entendendo mais sobre o cliente e os números naqueles clientes foram melhorando. Então, o caminho ele foi sendo traçado, a linha foi subindo. Então, isso é uma trajetória muito importante para mim, porque eu lembro quanto que eu vendia e eu lembro quanto que eu vendo hoje. Então, isso é muito importante para mim. Depois desses 7 anos, desse amor incrível que você tem pela Bahia, vem o lado pessoal, o carinho que você tem pelos clientes que apresenta a Bahia para você. Eu hoje me considero uma parte baiana. Eu me considero baiano também. Coração é baiano. Com certeza, porque é de onde eu tenho um carinho muito grande. Então, assim, sempre que eu vou visitar a Bahia, é um motivo de muito, muito orgulho, de muita satisfação. Eu gosto da região e também gosto muito dos meus clientes, das pessoas. Eu acho que muito além do que só deles ser só clientes, tem muitos que são meus amigos. São pessoas que eu realmente saio para jantar depois. Já almocei na casa de cliente, já dormi em casa de cliente. Então, assim, eu conquistei muito mais do que só clientes. Eu realmente conquistei amigos.
E isso é muito importante na área comercial, que é a questão da confiança, do Da relacionamento empatia. com o cliente, né? Da empatia. Então, isso me ajudou muito na minha trajetória, conquistar um relacionamento com o cliente, conquistar a confiança do cliente, acho que é um desafio muito importante. Isso a gente vai traçando dia a dia. Então, no início, o desafio era conquistar a confiança e vender. Hoje, quando você liga para o cliente, ele já fala, manda aquilo de novo. Nem pergunta mais preço, pela confiança que ele tem em você, é isso mesmo, João? Acho que no começo a relação ela é mais fria, né? O cliente realmente não te conhece, não tem muita confiança, não tem muito relacionamento. Isso vai se construindo. Então, hoje já tem clientes que literalmente não perguntam preço. Não perguntam preço, só liga. Ó, João, pode mandar aquele material que você já conhece, você já sabe como eu trabalho. Então, a confiança ela é muito importante. Hoje tem clientes que não perguntam mais se realmente o material vai chegar, quando vai chegar, porque eles já confiam. Sabe que está fazendo ali a ligação comigo, está pedindo o material, semana que vem tá sendo entregue aquele material. Joia. João, pelo que você está falando, a empresa, desde quando você entrou lá como menor aprendiz, acreditou muito no seu trabalho. E os desafios não param. E parece que você agora tem um desafio maior, que é chegar até Salvador, é isso mesmo? Exatamente. Os desafios realmente não param. Né? Expliquei um pouquinho sobre a minha trajetória aqui. Eu, como vendedor, iniciei em Pedro Canário até Porto Seguro. E a empresa gostou tanto do meu trabalho que depositou, né, mais essa confiança, colocando numa grande metrópole, que é a região de Salvador. E eu estou fazendo há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos essa região. E é um baita de um desafio. É muito diferente o contato com o cliente. É um desafio enorme por ser uma grande metrópole. Então, tem mais concorrente, né? A briga é mais predatória. Então, é um desafio que eu agarrei e estou conseguindo. E a modernização do Parque Fabril da empresa nos últimos anos provavelmente deve ter te ajudado em Sim, avançar, né? Hoje desbobinamos chapas até 1 polegada e 1/4. Isso lá em Salvador é um diferencial? exatamente. Como falei que eu estou fazendo essa grande metrópole, o mercado é totalmente diferente. É um mercado mais distante, né? Então, tem que dar alguns tiros certos, né? Então, a Diaço, ela me dá um suporte muito bom. É uma empresa que desbobina chapa até 1/4. Isso é um diferencial no Brasil, não só no Espírito Santo, no Brasil. Então, com esse suporte, com as melhores estratégias, né, a Diaço pôde entrar nessa grande metrópole. Então atualmente, né, com essa região de Salvador, com essa grande metrópole, eu pude entrar em outros mercados. Eu pude agregar uma grande revenda, né, abastecendo eles com chapa, até 1 polegada, até 1/4, né, o tubo galvanizado. Bri quadrado, que é um diferencial no mercado também, que a Diaço está fabricando. Veneziana com 6 metros. Isso, sem palavras, poucas empresas no Brasil produzem. Então, a empresa ela me deu um suporte muito grande para que eu pudesse realmente ser assertivo nessa nova Sim. região, nesse novo desafio. E parece que para Andaime também tem uma novidade, os tubos patentes. Fala um pouquinho sobre isso. Então, em andaime, estamos produzindo agora os tubos 4830, né? Tanto no aço comum, aço fina quente, né? O aço galvanizado e também em magnélios. Então, é uma novidade. Claro, claro, importantíssimo. João, sua história é sensacional. E obrigado por você estar compartilhando ela com a gente com detalhes tão ricos. Mostra que, primeiro, que a Diaço dá oportunidade. E segundo, que de menor aprendiz até hoje, um menor que teve determinação, disciplina, assimilação do treinamento e vontade, ele tem uma possibilidade real de ter resultado. Eu estou vendo aqui muitas medalhas, tem mais de 20 medalhas aqui na nossa frente, aqui, ó. Trazer aqui para vocês verem. Fala um pouquinho dessas medalhas. Então, essa medalha realmente até me emociona um pouco. É um motivo de muito orgulho. Tem medalhas aqui que é de menor aprendiz, é de estagiário, né, de metas de cotações. E tem medalhas já como vendedor, né, de volume, primeiro volume de venda. Eu acho que realmente acho que a que me dá mais orgulho é essa de volume, porque eu almejava isso. A de volume de vendas, acho que para todo mundo é como se fosse para um jogador de futebol ganhar um título, ser campeão. Porque a de volume, literalmente, naquele mês, eu fui o que mais vendi na empresa. Então, isso foi um motivo de muito orgulho para mim. Poxa, sair de menor aprendiz
ir para vendas e ganhar. Então, é como se eu fosse realmente um time de futebol e fosse campeão. Então, conta para nós como foi chegar em casa com essa medalha de maior volume de vendas da Diaço. A de maior volume, eu já, né, já não morava mais com minha mãe, casei, né, como vocês já sabem. Eu mostrei para minha esposa e ela, né, ela ficou muito feliz. Ela sempre me ajudou muito. Sempre me ajudou muito, falou que tinha muito orgulho de mim, né, que eu sempre fui um bom vendedor, tive destaque, fui evoluindo. Ela acompanhou toda essa trajetória de evolução. Então foi um motivo de muito orgulho, né, a gente comemorou muito. Então foi muito importante para mim naquele momento, né, mostrar a medalha para ela, foi muito legal. Então foi um motivo de muita alegria, né, mostrar a medalha, a gente se abraçou, foi muito importante para mim e para minha família. Claro, claro. Ótimo. João, e os desafios atuais, hein? Como que você faz para ter resiliência aos nãos que você recebe, ter resiliência à disciplina que você precisa do dia a dia? Muitas vezes a parte econômica interfere um pouco no nosso setor. Quais são as estratégias que você usa para superar tudo isso? Acho que vou reforçar sobre a questão dos 3 pilares, né, que a diretoria sempre fala pra gente. Que é ser uma pessoa proativa, né, que é literalmente fazer mais do que te pede, ser assertivo, né, montar as melhores estratégias para poder ter êxito e ser feliz. Isso é muito importante, né? Numa ligação, num atendimento, você ser uma pessoa feliz, uma pessoa para cima, isso te ajuda muito, né, a ter bons resultados. E eu acho que o que eu preciso também deixar de mensagem, que me ajuda muito, pode ajudar, né, quem esteja nos ouvindo, é a questão da autoconfiança. Logicamente, tem a questão da fé. Eu acredito muito em Deus, né? Sou cristão. E essa fé em Deus me ajuda muito a poder também confiar em mim mesmo. Então, quando eu estava de menor aprendiz, eu já confiava muito em mim, né? De estagiário também. Então, logo que eu entrei na empresa, eu já falei, eu vou continuar aqui, eu quero continuar aqui, eu quero crescer aqui. Então, mesmo com toda a dificuldade econômica, né, quando eu fui comercial, eu sempre confiei muito em mim. Então, trabalhei muito, lógico, com as melhores estratégias, né, com muito planejamento, né, para não deixar essas dificuldades atrapalhar nos nossos números. Excelente, João. Então agora tem o nosso bate-bola. Vamos lá. Time de futebol. Cruzeiro, Minas Gerais. A viagem inesquecível. Viagem inesquecível. Foi a primeira vez que eu fui para Salvador, porque foi a primeira vez que eu andei de avião. Um hobby. Hobby, eu gosto muito de jogar futebol. Uma comida. Comida, feijão tropeiro. Se não fosse vendedor, você seria? Se eu não fosse vendedor, jogador de futebol. Um produto que você gostaria de vender mais. Um produto que eu gostaria de vender mais, veneziana. E o produto que você mais gosta de vender? Eu mais gosto de vender, chapa. Chapa. João, agora aquela frase que resume o João da Diaço. Uma frase que resume o João, ter persistência. Porque há muitos anos, né, estando na mesma empresa e no nível de evolução. Então, as dificuldades vieram, obviamente, mas eu tive persistência para permanecer, para evoluir e estar onde eu estou hoje, mas os desafios não acabam. Daqui para frente, os desafios são maiores, mas eu nunca me esqueço do que eu era quando eu era só um menor aprendiz. Então, eu não esqueço e isso tem que ser muito bem lembrado aonde você está e aonde você estava. Isso é muito importante. Joia. João, por que o cliente pode confiar no João da Diaço? Obviamente, pela marca da empresa, pela marca de aço, isso é muito importante. Mas o João, ele é uma pessoa que ele literalmente pensa muito nos seus clientes. Não pensa só em vender. O João, literalmente, ele pensa em cuidar dos seus clientes. Ele pensa em atender muito bem os seus clientes. Ele pensa, né, até o material chegar no cliente, o que ele vai produzir, né, para o consumidor final, vai revender. Ele pensa muito além do que só a venda. Acho que isso é um ponto forte do João. O João cuida dos seus clientes. João, para aquele menino, então, que tinha medo de ligar, né? Para hoje, o vendedor da Diaço, João. Os clientes que já recebem ligação sua toda semana já conhecem. Mas o cliente da Bahia que não recebeu ainda uma ligação sua, um cliente novo,
no qual semana que vem você vai ligar, ou uma hora você vai conhecer, para que ele conheça. Como é que é a ligação do João da de Aço? Vamos fazer uma simulação aqui. Fala, Zé, tudo bem? Boa tarde, como é que vai o senhor? É o João da de Aço. Ó, aquela veneziana que o senhor utiliza, como é que tá seu estoque? Posso te mandar mais algumas unidades? O meu caminhão não pode subir para a região sem o seu material. Conto com o seu pedido, hein? Um abraço. João, ó, a tua evolução de menor aprendiz para vendedor que liga nesse nível de qualidade foi fantástica. Parabéns pelo garoto que você é. Vou te chamar de garoto ainda porque eu te conheço desde menino, eu tenho essa liberdade para isso. Você é uma prata da casa, uma joia da empresa, que a gente cuida lá com muito carinho e ficamos muito felizes, né, com o teu crescimento, quem você é hoje, o profissional exemplar, o orgulho que a tua família tem de você e desejamos que você tenha muito sucesso ainda pela empresa. Eu agradeço muito pela oportunidade. Foi muito interessante compartilhar isso aqui com vocês. Foi muito também interessante para mim, me emocionei em muitos momentos. Às vezes, no dia a dia, a gente nem percebe por tudo que passou. Então, acho que relembrar esses momentos foi muito importante para mim também, né, como pessoa. E agradeço a oportunidade e espero voltar no futuro contando mais e novas experiências. Joia! Muito obrigado, João. E para você que assistiu essa história incrível do João, lembre-se, de aço, 53 anos produzindo, comercializando e entregando aço em todo o território nacional. Escaneie o QR Code e fale com a gente. Muito obrigado.